Hoje é um momento particularmente feliz porque é o segundo aniversário de uma associação que se constituiu recentemente em Portimão e que por isso hoje já mostra a sua ambição, o seu dinamismo, o seu querer, a sua vontade de reunir as pessoas, reunir a comunidade angolana espalhada quer pela região, e alguns terão vindo de outras cidades e de outros destinos, digamos assim, para hoje poderem estar aqui a confraternizar. E, por outro lado, pontuar, do ponto de vista cultural, com o lançamento de um livro que eu estarei muito curiosa de ler, Jorge Kalumkembe, penso que terei dito bem, que diz o título Angola e o mundo na era pós-petróleo, e eu quando vi o escritor disse, mas o escritor também é da era pós-petróleo, porque é muito novo, mas por aquilo que eu vi, que o currículo parece-me ser uma pessoa que fez um estudo bastante rigoroso e sério, e portanto estarei ansiosa também por ler e ter a oportunidade de desfrutar da leitura deste livro. Queria, acima de tudo, coisa em Portimão, para receber o lançamento do livro do Dr. Jorge Kalumkembe, associado às comemorações do segundo aniversário da NAN. Dr. Jorge Manuel Rodrigues de Jesus, de pseudônimo Jorge Kalumkembe, nasceu em Angola, na província da Huila. É licenciado em Geografia pela Universidade Elétrica de Lisboa. Concluiu a parte curricular com mestrado em Ciências de Educação na especialidade de Supervisão Pedagógica pela Universidade Técnica. Pela sua modalidade, Produção Nacionalista, lança hoje o livro cujo título é Angola e o mundo na era pós-petróleo. O Angola está preocupado com a fase pós-petróleo em Angola e acha que é necessário começar a pensar na diversificação dos recursos, ou seja, na exploração dos recursos que Angola tem. Fala-se, dentro de pouco tempo, os produtores de petróleo ficarão sem este recurso. Eu concordo plenamente, tratamos de um recurso não renovável. Para Angola, será certamente também uma grande preocupação, tendo em conta que o seu desenvolvimento, o seu crescimento tem como base somente o petróleo e os diamantes. Mas Angola não tem só diamantes e petróleo. Diamante e petróleo, se calhar, é o nosso cartão de visita. Não precisamos fazer marketing para as pessoas conhecerem, saberem que existe este recurso no país. E eu diria mesmo que nós poderíamos viver sem o petróleo, sem os diamantes, se recorrêssemos a outros recursos que temos. Na minha licenciatura, eu tive um professor, de forma off, que me disse: Angola tem uma mão cheia de recursos, e inclusive deverá existir recursos que não constam ainda da tabela periódica. É possível que seja verdade. É possível que seja verdade. Estamos convencidos que o governo angolano, dentro dos próximos tempos, vai trazer ao mercado os produtos que estão neste momento em exploração. Estamos a pensar na agricultura como a base fundamental, porque também já se fala que dentro de pouco tempo haverá fome em determinados lugares do mundo, e Angola, felizmente, tem terras férteis, terras em que se pode colher 2 vezes o ano. É só deitar semente e aguardar que a semente brote e colher. É esta a preocupação que o Dr. Jorge Kalumkembe coloca neste livro, e muito bem posto,
a chamar a atenção dos governantes para pensar profundamente naquilo que pode substituir o petróleo. Como disse no princípio, para mim o petróleo pode ser esquecido. Pode-se colocar uma trampa sobre o petróleo e partirmos para a exploração de outros recursos, que seremos tão ricos como somos hoje. Não vou adiantar mais, vou passar a palavra ao escritor, o Dr. Jorge Filipe. Langali Bonawa, boa noite a todos. Muito obrigado, excelentíssimo cônsul Dr. Sá Miranda, pela magnífica apresentação do ensaio. Muito obrigado pelas palavras de incentivo e muito obrigado pela sua presença, que muito dignifica toda a comunidade angolana e especialmente também a ANEC. Muito obrigado à Câmara Municipal de Portimão, que desde o início teve sempre um apoio, teve sempre a gentileza de incentivar a continuidade da ANEC. Muito obrigado à antiga direção e aos fundadores da ANEC, à presidência do Valério Guerra. São vocês a semente e nós já somos um pouco as folhas e, portanto, a vós também um meu obrigado. Muito obrigado à nova direção da ANEC, que está a dar mais um impulso em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido. É óbvio que, e muito obrigado a todos vós que estão aqui para escutar algumas palavras da mesa. É óbvio que eu não vou falar deste ensaio como um todo, até porque isso foi feito de uma forma sublime por sua excelência, o cônsul. No entanto, gostaria de partilhar convosco algumas reflexões que vocês vão encontrando neste ensaio. Reflexões essas que tomam uma enorme dimensão, tendo em conta que, se eu pudesse pôr uma percentagem, 98% deste ensaio foi escrito entre o último trimestre de 2008 e o ano de 2009. E é curioso, porque vocês vão ler por aí, vi eu com um mês, com um ano e meio de antecedência, em relação ao que só agora vocês começam a ouvir na comunicação social. E por isso, felizmente, o meu país, o nosso país, Angola, antecipou e já tive o privilégio de estar em Luanda, onde também já fiz a divulgação deste ensaio. Por exemplo, vocês vão ler uma possível notícia, logo na página 11, uma possível notícia, 21 de dezembro de 2013. Eu escrevi isto em finais de 2008, quando me deparei com as contas públicas dos países, sobretudo com a dívida pública de um conjunto de países da zona euro. E já nessa altura eu dizia isto: depois da Grécia, países como a Irlanda, Portugal e Espanha estão na iminência da bancarrota nas próximas horas, porque a ajuda do FMI e do Fundo de Emergência da União Europeia não foram suficientes para impedir a total falência destes Estados. Mais à frente, vão ler isto, por exemplo: a dívida pública nos países desenvolvidos relativamente ao seu PIB, em média, é de 80%. Nas economias emergentes, é de 40%. Sabemos que até 2014 tudo indica que a dívida pública italiana é de 128%. A Alemanha, 89%. França, 96%. Reino Unido, 98%. Japão, 245%. Isto foi tudo retirado de investigações muito sérias. São mais duas reflexões que vocês vão encontrar. O governo português cometeu um erro colossal em não ter pedido ajuda externa logo no início de 2010. Só que, um parênteses, e quase imitando o atual Ministro das Finanças, a palavra colossal não foi metida aqui, portanto, depois de ele ter falado, não é? Porque isto foi impresso em fevereiro de 2011. E só mais uma, que diz isto: de facto a situação é muito grave e não está ultrapassada como alguns querem fazer crer. Eu tive para publicar este ensaio em 2010, mas no segundo semestre de 2009 começou a correr a notícia pela Europa, pelos Estados Unidos, que o ano de 2010 iria ser já a nova era, que a crise iria estar ultrapassada. Eu tive o dever moral de denunciar que isto é uma mentira, como tenho o dever moral
de apresentar aqui uma tese diferente que justifica o que estamos a viver e o que vamos continuar a viver. Este ensaio tem essencialmente dois grandes momentos. É uma reflexão sobre o mundo de hoje, mas também alguns cenários futuros nos próximos 15 a 20 anos. E por isso isto é um ensaio na área da geopolítica e da geoestratégia. E depois temos um segundo momento que, no fundo, está sempre interligado com a primeira parte do ensaio. Como devem calcular, o meu principal objetivo desta investigação é centralizar as prioridades de Angola num mundo muito complexo, num mundo muito turbulento. E a tese que vocês vão encontrar aqui é ligeiramente diferente daquilo que vocês têm ouvido na comunicação social. Aliás, aquilo que a comunicação social ocidental tem dito já vai com 1 ano e meio de atraso, como vocês estão a ver, em relação àquilo que eu já dizia há esse tempo. Hoje até a discussão é outra. Porque é importante que seja explicado porque é que estamos numa crise financeira, porque é que existiu a bolha imobiliária, porque é que agora fala-se da dívida pública, o que é que está, então, a montante disto. E devo dizer que não é uma tese original, mas infelizmente é uma tese que, pelos vários académicos a nível internacional, não tem sido muito falada, talvez a compreenda porquê, porque é muito, muito sério. E a tese é esta: o que está por detrás de tudo o que nós vivemos e vamos viver, e por isso é que este fim de semana que está a haver uma reunião da Europa, mais uma, e sucessivamente não há solução, pois não há solução, porque a solução só se vai encontrar nos próximos 15 a 20 anos, porque o que nós vivemos é uma crise energética à escala global.